A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. É muito bom estar aqui com vocês, né? A gente tem um laço de amor com essa igreja muito forte, muito lindo, né? E estar aqui é sempre muito bom. Acho que eu tive aqui em 2018, talvez, a última vez que eu vim aqui, 2018 ou 2019, não sei. A gente está... Eu primeiro trago um abraço da Igreja Metodista de Rio Bonito, né? E a Júlia e o Pedro não puderam vir, estão lá trabalhando na igreja, né? Foram para o trabalho na casa do Senhor. E vieram comigo, Valéria e Natan. Estamos aqui para falar um pouco sobre a bênção de Deus, sobre a família. E eu já estou sentindo muita bênção de Deus aqui nesse lugar, né? Deus já está derramando muita coisa boa aqui. Eu desejo mesmo que até o final você saia daqui certo de que alguma coisa muito forte aconteceu com você e com a sua casa, amém? Quero honrar aqui o pastor Gessé, que é um homem que está na minha vida há muitos anos, né? Ele estava lá em 86, quando eu fui para o seminário, lá no sul do Brasil. Ele me mandou lá para estudar naquela terra longe e me recebeu de volta quando eu voltei. E desses anos todos é uma inspiração, não só para mim, mas para muitos pastores da minha geração, que saíram daquela igreja. Então eu louvo a Deus pela vida dele. Eu acho que alguém, em algum tempo, devia escrever sobre o ministério do pastor Gessé aqui em Bacaxá. Fica a dica para os escritores aí presentes. Eu acho que alguém tem que escrever o que aconteceu nessa cidade para ficar para a posteridade, né? Porque os tempos passam e as memórias são curtas. A gente tem que escrever. Fica aí a dica para você pensar sobre isso. Vale a pena. Queria abrir em Efésios 1, e ler com você lá, um texto da palavra do Senhor. Efésios 1, nós vamos ler versículos 3 e 4. Efésios 1, versículos 3 e 4. Amém. Obrigado. A palavra do Senhor diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 2 versículos, Paulo falando aos Efésios. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso? Pode dizer amém? Então você já tem sobre você uma nuvem de bênçãos deliberada, legalmente. Tem um pacote com o seu nome. Já é teu. Amém? É a Bíblia que está falando isso, tá? Eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu tenho isso, é meu por direito. Ninguém vai roubar, é meu e é seu. Então esse entendimento nos faz partir de um princípio de que a gente já é conhecido no céu e recebido, possuído de alguma coisa especial. O texto diz que eu e você já fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Pensa que não tinha terra, não tinha mar, não tinha lua, sol, estrela, não tinha nada. A terra era sem forma e vazia. Eu não existia ainda. Mas a Bíblia fala aqui que eu e você fomos escolhidos por Deus naquele tempo. Eu sou de 66. Que ano você é? Você já existia no coração de Deus. Isso parece uma coisa meio louca de dizer, mas eu digo com propriedade bíblica, porque lá em Salmo 139, Davi vai falar do conhecimento que Deus tem, mesmo que eu não tivesse uma forma qualquer.
Quer dizer que eu sou um projeto divino, que nasci de uma vontade do Deus poderoso, e eu estou aqui por uma razão. Eu não estou aqui equivocadamente, por um erro. Eu nasci porque Deus tem um propósito com a minha vida. Amém? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai aproveitar essa bênção que eu já tenho, já é minha por direito legal. Então a gente vai olhar para a família e vai começar a ver que tudo começou lá. Porque, irmão, tudo começa na família e termina na família. Nada é solto. Tudo começa aqui, nesse núcleo. E a gente parte de princípios que estão definidos na palavra, porque não existe bênçãos fora de princípios. Deus é um Deus que age por princípios. Então não existe como eu reclamar, eu pedir, eu exigir coisas de Deus, se eu não estou submetido aos seus princípios. Você consegue entender isso? Às vezes a gente gasta tempo demais exigindo coisas de Deus que Ele já deu, mas eu só não consigo recebê-las, porque para recebê-las eu preciso estar submetido aos critérios dos princípios. E alguns poderíamos passar pela vida querendo, gostando, admirando Deus, mas não experimentando Deus, porque nós não conseguimos nos submeter aos seus princípios. No universo existem dois princípios, dois governos em andamento. É o princípio da autoridade do poder de Deus e o princípio da rebeldia de Satanás. E como família, enquanto família, nós precisamos entender que a bênção está sobre a família. A bênção está onde a autoridade e o princípio de obediência são reconhecidos. Não há possibilidade de famílias serem abençoadas, porque famílias que andam debaixo da autoridade vão desfrutar da bênção e viver milagres por causa da autoridade sobre a qual ela está submetida. Nós que somos pais, e pais que andam debaixo de autoridade, conseguirão formar filhos que serão bênçãos para a sociedade, para a igreja, porque esses pais andam debaixo da autoridade. A obediência e a rebeldia estão para nós como água e óleo. É impossível um indivíduo se submeter a um processo de obediência e nutrir rebeldia. É incompatível, essas duas coisas não andam juntas. E para que nós tenhamos famílias abençoadas, experimentemos milagres na nossa casa, porque todos nós queremos uma família boa, uma família saudável, uma família unida. Nós queremos casar, ter filhos, ter sucesso. Nós queremos olhar para a nossa ascendência e ver bênção, para a nossa descendência ver bênçãos. Todos nós estamos planejando ser felizes. Ninguém aqui gasta tempo planejando situações para ser infeliz. Todos gastamos tempo programando oportunidades para vencermos, para sermos bem-sucedidos. Ninguém aqui quer viver mal, mas para experimentar esses benefícios, nós precisamos decidir sob que tipo de autoridade nós vamos nos submeter. Quais coisas eu vou deliberar sobre a minha casa a partir da minha decisão de obediência. O padrão do inferno é rebeldia. O padrão do céu é obediência. E é baseado nesse princípio que eu quero falar com vocês. Porque a gente encontra na Bíblia uma série de situações que nos ensinam. Existe uma maneira de ser e de viver por aqui que é incompatível com o senso comum do mundo atual. E essa direção na contramão que a gente vai, parece que nos choca e choca quem está do outro lado, porque a gente acaba se vendo meio incompatível com uma realidade atual.
que nos empurra, que nos força a aceitar e acreditar em coisas que ferem os princípios da obediência, que são os princípios da palavra de Deus. Nós estamos entrando no mês de junho, e o mês de junho é o mês da diversidade. É o mês que foi elegido no mundo como o mês da diversidade e da inclusão. E prepare-se para enxurradas de propagandas, de comerciais, de persuasão, que vão entrar pela sala da tua casa, pelas suas redes sociais, tentando de novo dizer para você que o que é ilegal, o que é incomum, segundo o ponto de vista bíblico, precisa ser aceito por você. Esse é o padrão do inferno. O padrão de Satanás é plantar, é estabelecer um princípio dele, para que se torne comum a mim, para que eu pregue isso, aceite isso. Só que isso fere a família, isso ofende a santidade divina, isso agride o que o céu proclama, isso agride o que a santidade determina. E eu estou lutando para ter uma família saudável, para criar princípios verdadeiros no coração dos meus filhos. Então, se eu e você temos essa mentalidade, nós temos que mergulhar na Bíblia e ver o que Jesus anda dizendo sobre isso, e tomar decisões que poderão nos levar a situações de conflitos do lado de lá, mas num ambiente de paz do lado de cá. É assim que a gente tem que viver. Amém, irmão? Filhos que andam sob o padrão de autoridade, eu falei de pais que andam sob o padrão de autoridade de Deus, eles criarão filhos abençoados para vivenciarem oportunidades lindas e abençoarem o mundo. Agora, filhos que andam sob o padrão de autoridade de Deus, não precisam temer ruína. Quem está debaixo de princípio de correção, essa pessoa que vive a obediência, ela vai desfrutar dos benefícios do seu comportamento. Porque assim, se há alguma coisa do qual você não foge, é o que a Bíblia fala, as bênçãos virão e te alcançarão. Deuteronômio vai falar sobre isso, as bênçãos decorrentes da desobediência e da obediência. E ele diz, se você seguir os princípios da obediência, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. A impressão que tem é que a gente vai obedecendo e andando, vivendo a vida, as bênçãos vão vindo atrás da gente, vão nos alcançando e fazendo com que a palavra de Deus seja verdade na nossa vida. Se eu sou um filho e eu aprendi que o princípio da minha submissão começa desde cedo, porque a gente já começa sob o princípio de autoridade. E Êxodo 20 fala que o filho que honra o pai e a mãe, ele vai durar muito sobre a terra. Os seus anos serão longos. A longevidade é algo reservado para os obedientes. Olha, quem honra pai, um dia uma pessoa me perguntou, pastor, até quando que eu tenho que honrar minha mãe? Porque agora eu casei. Eu falei, querido, você vai honrar a tua mãe até o dia que você morrer. O princípio da autoridade começa dentro de casa. Quem não consegue honrar o pai e a mãe não vai honrar o pastor, a pastora, o patrão, a professora. Se eu não conseguir compreender o princípio da submissão na cartilha lá da educação familiar, eu não vou conseguir de maneira alguma desenvolver um princípio de submissão e obediência em qualquer lugar que eu for viver. Agora, à medida que eu aprendi que quando eu obedeço, eu atraio a visão de Deus. Quando eu obedeço, eu atraio os milagres. Quando eu obedeço, é inegável, eu não consigo fugir da bênção. Então sim, eu vou andar e colher a misericórdia, andar e colher os benefícios dessa minha decisão, dessas minhas escolhas. Lá no livro de Samuel 17, a Bíblia fala um pouquinho de um homem chamado Davi. E lá em 17, 1 Samuel, o texto vai dizer que Davi, ele estava alinhado com a autoridade do seu pai. Eu achei isso muito interessante quando eu estava lendo esse texto. Davi estava debaixo da cobertura de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Dos 8 filhos, 3 foram para a batalha. Eliabe, Abinadab, Sineia foram. Davi ficou no campo e os outros irmãos ficaram por ali. E um dia, Jessé olhou para Davi e falou, Davi,
Os seus irmãos estão lá no campo de Elá, na batalha. Vai lá no vale de Elá. Leva aqui esses pães, esses trigos torrados. Leva para os seus irmãos. Leva também esses 10 queijos aqui e entrega lá para o capitão. E diga aí, e pergunta para os seus irmãos como eles estão. Pergunta como está Saul, porque o rei também está no campo de batalha. Sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando sobre essa prova que Jessé pede da vida dos irmãos. Vai lá e vê se os seus irmãos estão vivos e traz uma prova de que eles estão vivos. Naquele momento eu fiquei pensando em Davi. Novo, só sabia cuidar de ovelha. De repente Davi saiu de um cenário e foi para um outro cenário. De repente ele saiu de um lugar de simplicidade, ele foi colocado num lugar de maior desafio. Mas ele só conseguiu ser levado para um lugar de desafio porque no lugar da simplicidade ele era obediente. Davi só conseguiu experimentar uma coisa maior do que aos seus olhos era impossível, porque aquilo que lhe era cabível fazer, ele fazia com excelência. Sabe, algumas vezes a gente está esperando que alguma coisa muito grande nos surpreenda para te mostrar o que a gente pode, o que a gente sabe fazer. E a gente ignora que as pequenas oportunidades, elas são enormes chances de a gente dizer quem somos e o que somos de verdade. Foi porque o comportamento daquele menino era talvez exemplar, e a vida de intimidade, de temor, era algo tão saliente na vida dele, que o pai, quando olhou para ele, entendeu que se tinha alguém que era capaz para enfrentar um desafio daquele tamanho, era Davi. Eu quero dizer para você que algumas vezes nós vamos continuar no mesmo patamar, vamos passar por ali uma vida inteira, porque nós tivemos oportunidade de mostrar que a gente pode e confia em Deus, mas nunca tivemos coragem de dar um passo a mais. Para que você consiga galgar lugares mais altos, você precisa de um lugar onde você está, mostrar a sua fidelidade, a sua santidade e a sua obediência, e deixa que as outras coisas virão atrás de você. Você não precisa bater com uma mão na mesa para declarar que você manda. Você não precisa sair ao público declarando todas as suas habilidades para ser reconhecido. Eu vou lhe dizer uma coisa: aquilo que você é, aquilo que você aprendeu de Deus, e aquilo que você recebeu de Deus, vai sair, vai se mostrar no momento exato, meu irmão. Quando a gente entende isso, a gente vai para um lugar que a gente nunca imaginou ir. Não porque a gente planejou, porque estava no plano de Deus o tempo todo, e eu só não sabia disso. O que Deus queria era um processo de obediência. Davi não foi bisbilhotar. Ele chegou no campo, ele não foi bisbilhotar o que estava acontecendo lá. Davi estava debaixo de uma ordem direta do seu pai. Sabe, existe um perigo enorme de a gente sair por aí dizendo ou fazendo coisas que nos mostram e nos despem, nos coloca luz. A gente sai de debaixo da cobertura de alguém muito facilmente. Sabe quantas vezes a gente resolveu que ia tomar decisões, que ia decidir coisas que dependiam da autorização, por exemplo, dos nossos pais? Quantos de nós, às vezes, não os reconhecemos? Porque não foi que me criou, ou porque me deixou sozinho com a avó, ou porque é alguém que não considero com um bom testemunho, ou com um bom caráter, seja lá qual for a sua opinião, aquela pessoa é autoridade, ponto, sobre você. O problema é que algumas vezes essa rebelião que surge no nosso coração nos leva para lugares muito perigosos. E eu estou falando para filhos agora. Todos somos, né? Quantas coisas a gente acaba colhendo porque nós não nos submetemos, nós não perguntamos, nós não acolhemos a opinião ou conselho. E isso é tão ruim, porque há muitos filhos andando longe da autoridade e querendo que as coisas deem certo. As coisas não darão certo quando você fere o princípio de autoridade. Não dá. Pode ser uma coisa mais simples.
Quer ver? Vai dizer para sua mãe, por exemplo, que você quer namorar aquela menina. Ouça o que sua mãe vai dizer para você. Gente, as mães são uma coisa fenomenal entre nós. Josué Gonçalves chega a dizer que as mães não são humanas, elas são espiãs de Deus entre nós. Quantos de vocês um dia já ouviram: leva meu filho a sombrinha que vai chover? Ah, mas levar esse negócio, pagar mico, levar sombrinha, que é isso? Aí cai aquele toró. Como é que a mãe sabia, meu irmão? Não sei, mas elas sabem. Leva o casaco que vai, bota o chinelo no pé que vai ficar gripado, toma cuidado. Não, mãe é mãe. E você não ouça desobedecer a sua mãe. Se tem uma coisa que dá certo, é aquilo que a mãe fala. E isso tem testemunho ainda comigo aqui. Aí eu tenho testemunho com o Valério, que eu vejo como ela fala com as crianças. Eu fico só olhando. As crianças é bela, olha só, vai lá. Mãe é mãe, qualquer geração, qualquer época. Isso é um princípio muito lindo. Ouça o que elas nos dizem. Ouça o que os pais têm a dizer. Ouça o conselho. Sabe por quê? Ferir um princípio é submeter a um processo de rebeldia que nos leva, nos desemboca num lugar muito ruim, muito feio, muito ácido, um lugar muito desagradável, que a gente vai querer voltar, e muitas vezes o caminho de volta não dá para fazer. A gente vai levar consequências conosco. Talvez você balance a cabeça, porque um dia você talvez foi aquela pessoa, né? Eu lembro de quantas vezes que eu fui desobediente à minha mãe, por exemplo. Às vezes das mínimas coisas, eu colhi resultados terríveis. Eu estava contando esses dias, eu sou do tempo da Casa do Vermelhão. Quem lembra da Casa do Vermelhão? Que a gente não tinha piso frio é coisa para rico, né? Então a gente fazia aquele cimento queimado, botava aquele vermelhão, era vermelho, amarelo, verde, né? Quem lembra disso aí? Quem recebe? Meu pai do céu. Aí não tinha enceradeira, porque pobre não tinha enceradeira, a gente encerava com blusa de lã. Lã era melhor, não era? As blusas de lã era melhor. Aí eu lembro que mamãe às vezes botava a gente para encerar a casa, eu, minha irmã Leuda, meu irmão Edilson, a gente encerava a casa. Aí mamãe, agora vai dar brilho, pegava as blusas de lã e botava dar brilho. Aí a gente aproveitava para brincar. Eu lembro de Leuda me puxando, minha irmã me puxando, e sabe aquela coisa maravilhosa, né? Aí mamãe, para com isso, deixa eu machucar a cabeça, para com isso, vai cair. E eu me lembro de um dia, era por volta de umas 7 horas da noite, estava dando brilho na casa, minha irmã puxando, mamãe, vai quebrar a cabeça, vai que bateu na quina da porta, abriu uma brecha aqui na minha cabeça. Aí lá veio mamãe que o grande remédio daquela época era pó de café. Mamãe veio com pó de café, né? E jogava pó de café em cima, o negócio ficava ali. No dia seguinte, aquele montão de pó colado, não tinha sangue mais, estava tudo bem. Sabe, às vezes a gente acaba se lembrando da ordem quando o processo ruim chega. Eu tenho um monte de marca, gente. Jogando lata para cima, caindo do muro. Um dia um boi, uma vaca entrou lá no quintal do meu jardim. Mamãe vai lá, me joga, manda aquela vaca embora. E eu estava com tanta raiva, estava brincando lá com o negocinho. Levantei, peguei um tijolo, aquele tijolo que sai da parede, que você acabou de demolir a casa, cheio de cimento. Fui lá e joguei com toda a força na barriga da vaca, né? Que acreditei que aquilo ia resolver o meu problema. O tijolo bateu, voltou na minha testa, uma brecha. Mamãe já veio com o pó de café lá. Sabe, às vezes a gente encontra paliativos para resolver uma desobediência que vai gerar uma consequência. Paliativos não resolvem desobediência. Desobediência a gente resolve com arrependimento e confissão. Famílias abençoadas são famílias que se submetem ao princípio da obediência, e quando escorregam fora dela, correm para confessar e resolver seu problema. Davi, ele estava naquele lugar porque o pai mandou, estava debaixo do princípio de ordem paterna, ele estava imbuído de uma cobertura, e por causa disso o sucesso chegou. Se você estiver em obediência, você pode ser o mais improvável, mas vou dizer, Deus ama usar os improváveis para fazer aquilo que é absolutamente impossível aos olhos das pessoas. E aí Saul estava na batalha, e Saul precisava de um milagre, Israel precisava de um milagre. E aí, o que vai acontecer? Tinha um homem lá de 3 metros, quase 3 metros de altura, diz isso, quase 3 metros de altura.
usava um capacete de bronze, um escudo de bronze que pesava 6 quilos. A espada de Golias pesava 7 quilos. Pensa comigo. Davi chegou nesse cenário. Durante 40 dias, todo dia de manhã e todo dia de tarde, Golias saía para depreciar, para afrontar Israel. Pensa que tem um grupo de soldados, 40 dias num campo de batalha, todo mundo pronto para guerrear. Todo dia vem um homem de 3 metros, de manhã e de tarde. Quem vai me encarar? Se alguém me encarar aqui, eu me transformo em escravo. Agora, se eu vencer, todo mundo vai ser escravo do meu povo. Todo dia, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. 40 dias. Quem chega? Davi. 40 dias Davi chega. Davi chegou. E sabe, aquele pessoal e Saul não estava só cansado, eles estavam desmoralizados. Todo dia ele ouvia dizer para ele: vocês não prestam para nada. Gente, a pior coisa que existe é a gente lidar com a vergonha, com a desmoralização. Sabe o que o diabo quer fazer com você e comigo? Ele quer pegar a tua família, envergonhar a tua família, para te colocar num ambiente de fragilidade, para que você não tenha mais forças para lutar contra ele. Sabe como o diabo faz isso? Às vezes uma situação acontece dentro da nossa casa que nos envergonha, mas o inimigo tem prazer em fazer com que as notícias corram pelo lado de fora. Sabe para quê? Para colocar você cada vez mais num ambiente ameaçador e fazer você acreditar que você não vai conseguir sair dali. Porque, de novo, eu te vou dizer, o inimigo, quando ele desmoralizar você, envergonhar você, ele ganhou mais que 80% de força. Você acha que aquelas pessoas não tinham condições de vencer? Claro que tinham! Quantas guerras Israel tinha vencido? Eles iam perder uma dúzia de soldados lá, mas iam ganhar a batalha. Mas o inimigo tinha colocado para fora o pior das pessoas, o pior deles: a fragilidade, a covardia, o medo. Vou dizer para você, muito do seu insucesso, muito da sua falta de vitória está ligada ao fracasso que você já acreditou ter, que o inimigo pronunciou e você acreditou. Nessa noite Deus talvez queira dizer para você o seguinte: para de ficar ouvindo as mentiras dele. Veja o que eu posso fazer com você. Se o seu filho fez isso, se a sua filha fez isso, se o seu marido fez tal coisa, sua esposa fez tal coisa, não importa. Existe um Deus perdoador no céu. Existe um Deus capaz de reconstruir. Existe um Deus que é capaz de refazer. Existe um Deus que é capaz de mudar as circunstâncias. O que o inimigo quer é que a voz dele seja sempre mais alta do que a voz do Espírito Santo. Enquanto ele se mostrar muito grande, ele vai fazer você se sentir cada vez mais pequeno. Pequeno, a gente só tem que se sentir diante de Deus. Não foi isso que a gente cantou? Que eu diminua, só diante de Deus. Diante do inimigo, a gente tem que se mostrar forte e grande em nome de Jesus. E aí o que vai acontecer é que Davi viu aquilo e reagiu. Sabe qual a diferença de Saul e de Davi no campo de batalha? Saul tinha toda a armadura, capacete, armadura, mas Saul não tinha cobertura. Davi não tinha armadura nenhuma, nem capacete, nem nada, mas Davi tinha uma coisa: cobertura. Meu irmão, não vá para a batalha sem cobertura espiritual. Não vá para a guerra se você não estiver alinhado com a sua liderança, alinhado com a sua família, alinhado com a sua esposa. Não vá para a batalha se você não estiver debaixo de autoridade, porque você não tem cobertura. Porque quem está na cobertura está em obediência. Quem está em obediência está fechado com Deus. E aí o céu está do lado, você está entendendo? Quando você está alinhado com Deus, você tem todo um exército celestial ao seu redor para combater com você. Deus está com você. Mas o princípio de rebeldia, ele não pode fazer parte da minha vida. Eu não tenho que ser um pouco obediente e um pouco rebelde. Não. Ou eu sou obediente ou eu sou rebelde. Ou eu sou puro ou eu sou impuro. Pega um balde d'água. Vamos lá, pega um garrafão de 20 litros d'água.
vai lá na sua fossa e pega um copo d'água e joga dentro desse galão de 20 litros de água. Essa água está pura? Não está pura. Vamos lá, pega 5 mil litros de água, pega lá mais um copo e joga. Aquela água está pura? Não está pura, não importa a quantidade da sujeira que entrou, está impura. Alguns de nós insistem em dizer: não, eu sou obediente, mas de vez em quando eu me torno rebelde, eu peco por decisão. Querido, vou te dizer uma coisa para você: ninguém é mais ou menos puro, santo, ninguém é um pouco obediente. A Bíblia fala que a gente precisa decidir ser 100% obediente. A minha decisão precisa ser: eu vou amanhecer hoje, e hoje eu vou decidir não pecar. Eu vou amanhecer hoje e eu vou decidir viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Vou levar a minha família por esse caminho. E se no final do dia você tiver descoberto que você não conseguiu ser 100%, mas a sua intenção foi ser 100%, aí você corre para Deus, para pedir perdão a Ele por aquela falha que você cometeu. Mas Deus deseja que sejamos obedientes e estejamos usufruindo dos benefícios de viver debaixo da autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Diga comigo: só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E ponto. Não há possibilidade de negociação sobre esse assunto. Se eu sou obediente, eu estou debaixo da obediência de alguém, eu vou estar repleto de autoridade e poder. É assim que Deus declara que nós devemos viver. Porque quando a gente se depara com o processo de desejo pecaminoso, rebeldia, nós estamos abrindo mão de estar num lugar de paz, num lugar de vitória, num lugar de sucesso. Em Gênesis, no capítulo 5, a Bíblia fala de um homem chamado Lameque. Lameque viveu a maior aflição nos dias dele. E eu me lembro muito de Lameque nos dias que nós estamos vivendo nesse século. Essa semana a gente estava conversando lá em casa. E nós estamos num caminho sem volta da imoralidade, irmãos. Nós estamos num caminho em que a imoralidade, ela caiu no senso comum. Então, voltar àquele processo que você lembra lá atrás, impossível. E aí eu me lembrei de Lameque, porque a Bíblia diz em Gênesis 5, que Deus olhou para a terra e Deus disse assim: eu me arrependo de ter criado o homem. Havia tanta imoralidade, tanta promiscuidade, havia tanta rebeldia nos homens que Deus havia criado. E Deus desejou não ter criado a humanidade. Você está pensando nessa frase divina? Do Criador olhar e dizer: eu me arrependo de ter criado essas pessoas. Porque elas no fundo decidiram viver as próprias inclinações da carne. E quando eu olho para Deus hoje, eu fico imaginando qual é a frase que está saindo da boca de Deus hoje, quando Ele olha para o mundo. Será o que Deus anda pensando sobre nós? Será que quando Deus olha para cá, Ele encontra a noiva dele preparada, decididamente viver um processo diferente na contramão do mundo? Ou Ele encontra uma noiva que se simpatizou, que se adequou, que se formatou ao processo? Só o que a Bíblia está dizendo para a gente aqui: há que se ter uma incompatibilidade sempre crescente. Eu não posso ter como natural aquilo que Ele reprova. Eu não posso ter por aceitável aquilo que Ele já repugnou. Às vezes a gente fica mais misericordioso do que Deus. Sabia disso? O dia em que Saul foi lutar contra os amalequitas, Deus mandou Saul matar tudo, acabar com tudo. Saul trouxe um monte de coisa que Deus disse para ele não trazer. Samuel chegou lá e falou: eu estou ouvindo berro de boi,
Que isso? Trouxe para sacrificar a Deus. Opa, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Você está errado. A vaca era gorda, o bezerro era bonito, mas Deus não se interessa com aquilo que ele determinou como mal. Samuel foi chorar. A Bíblia diz que Samuel orou a noite inteira por Saul. Chegou de manhã, Deus encontrou Samuel e falou: Samuel, por que você ainda tem misericórdia daquilo que eu já rejeitei? Deus já tinha rejeitado Saul. Agora Deus rejeitou Saul porque Saul adulterou? Não. Deus rejeitou Saul porque Saul fofocou? Não. Deus rejeitou Saul porque Saul roubou? Não. Deus rejeitou Saul porque Saul foi rebelde. Saul feriu o princípio da autoridade divina. Às vezes a gente acha que Deus vai ser super misericordioso para comigo, então eu posso continuar vivendo a minha vidinha de escolhas pecaminosas, porque no fundo Deus é realmente muito cheio de amor. Deixa eu te dizer uma coisa: não fira a santidade divina, porque Deus é um Deus que, ao olhar para mim, para a igreja dele, ele precisa encontrar uma igreja que tenha decidido andar na presença dele a todo custo, a todo preço. Foi assim que os mártires morreram. Foram assim, como a Bíblia diz em Hebreus, em Gálatas: mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, enforcados. Que coisa, homens tão viris, tão abençoados, tão cheios de poder, morreram de formas tão trágicas. Mereciam? Claro que não, mas não abriram mão dos princípios que acreditavam. Lameque olhou imoralidade, promiscuidade do lado de fora. Ele: agora o mundo está perdido. Mas tinha uma coisa: Lameque estava segurando nos braços um filho. E sabe o que ele fez? Talvez ele tivesse pensado: eu não posso mudar nada do lado de fora, eu não posso transformar o mundo lá fora, mas eu posso aqui dentro de casa mudar alguma coisa. Ele botou Noé no braço e disse: eu abençoo esse meu filho. Ele profetizou sobre o filho: esse meu filho nos livrará da agonia do mundo vindouro. Lameque não era sacerdote, Lameque não era profeta, Lameque não era rei, mas Lameque era pai. E Lameque usou a autoridade de pai para profetizar sobre o seu filho. Talvez ele pensasse: eu estou velho, não conseguirei fazer mais, mas esse aqui vai fazer. Sabe o que precisa acontecer dentro das nossas famílias? Pais e mães que tenham coragem de abrir as suas bocas e profetizar sobre os filhos coisas boas, declarar que serão pastores, que serão missionários, que serão profissionais, que darão a sua vida para o reino. Nós precisamos abrir a nossa boca dentro da nossa casa, irmão, e não se calar. Lameque não esperou ninguém profetizar, ele abriu e profetizou. Só que a gente está deixando muita gente profetizar para o nosso filho, não é? A gente deixou, gente, a televisão profetizar, as redes sociais profetizam. Tem lá a propaganda dizendo: você pode ser tudo o que você quiser. Já viu isso? Seja tudo o que você quiser ser. Ó, que maravilha! É isso mesmo. Eu deixo que as palavras entrem e soem profeticamente nos ouvidos dos meus filhos. Eu não posso. Se a minha família é uma família que adora a Deus, e se eu estou preparando a minha casa para ser uma casa que se submeta ao Pai, eu vou profetizar sobre os meus filhos, sejam eles que idade forem. Comece a declarar: você é uma bênção, você é um vitorioso, você vai amar a Jesus, você vai servir a Jesus todos os dias da sua vida. Eu profetizo que você vai mudar a sua geração, eu profetizo que você vai mudar o seu local de trabalho, eu profetizo que você vai mudar a sua faculdade, eu profetizo que as pessoas que chegarem perto de você serão afetadas pela tua santidade. Irmão, para de acreditar que a tua boca e a tua palavra não tem poder. Tem poder, porque a Bíblia diz. E se você é pai e mãe, aproveite disso. Um dia, minha filha mais velha, aos 6 anos, jardim de infância, ela chegou em casa, ela podia elaborar e descrever perfeitamente um ato sexual. Como assim? Uma amiguinha juntou com ela, contou tudo como é que era, descreveu o ato sexual para minha filha. Sabe o que aconteceu com minha filha? A nossa filha
entrou num processo de transtorno psicológico tão afetado, que ela se estava brincando, de repente ela fugia da brincadeira, corria para os braços de Valéria e dizia: mãe, eu estou pensando naquilo. Gente, a nossa casa virou um lugar de terror. Toda hora minha filha corria e dizia: mãe, eu estou pensando naquilo, mãe, estou pensando naquilo, mãe, estou pensando naquilo, e vinha: mãe, ela falou isso. Um dia à noite, nós temos autoridade em nome de Jesus. Minha filha dormiu, nós dois botamos a mão na cabeça dela e declaramos, fizemos uma oração de voz alta: em nome de Jesus, Satanás, demônio de pombagira do inferno, você que plantou na mente da nossa filha imagens promíscuas e palavras promíscuas, usamos agora a autoridade que temos em nome de Jesus, de pai e mãe. Em nome de Jesus, sai todas as palavras, saem todas as imagens agora, em nome de Jesus. Minha filha estava dormindo. No dia seguinte, e até a minha filha crescer, nunca mais. Sabe por quê? A tua palavra de autoridade, ela está imbuída na autoridade sobre a qual você se submete. Deus dá, pega isso. Lembra do pacote que eu falei no início? É teu. Se você estiver debaixo dessa autoridade, usa. A mesma coisa aconteceu com meu filho Natan. Lembra da época da locadora? Das locadoras? A gente tinha uma locadora perto de casa, ia pegar filme. Um dia chegamos lá, de repente Natan fugiu para aquele lugarzinho da locadora que tem filmes pornográficos. Não disse nada. Começou a desenvolver um comportamento arredio e um comportamento semelhante ao da Júlia. Eu e ela começamos a perceber. Irmãos, a gente já tinha experiência no assunto, deixamos dormir, botamos a mão na cabeça e pronto, acabou. Sabe por quê? Se você entender o seu lugar no reino, fazer menção daquilo que Deus colocou dentro de você, que é a autoridade, meu irmão, começa a declarar, meu irmão. Está vendo um negócio errado dentro da tua casa? Opa! Vai lá para o quarto do teu filho, levanta a mão, manda embora. Percebeu uma situação na vida da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, do seu pai? Usa o poder que você tem em nome de Jesus. Às vezes a gente dá um de doido lá em casa. No meio do nada, saía eu e ela, mandando embora do quarto, da sala. As crianças estão fazendo dever, não entende nada. Mas o Espírito Santo já conversou com a gente e a gente identificou. Lameque falou assim: do lado de fora eu não posso, mas do lado de dentro eu posso. Esse menino vai mudar a nossa história. E não é que mudou mesmo? 120 anos depois, tinha uma arca construída do lado de fora. Lameque não entrou na arca. Ele profetizou e foi e deixou ir. Às vezes, você vai ser a pessoa que vai construir a pista para o avião zarpar. Constrói a pista bem construída. Talvez você nunca vai usar aquela pista. Talvez o seu filho vai vir e vai construir o avião que vai zarpar naquela pista. Talvez o seu filho vai construir o avião, porque você construiu a pista. Talvez o seu neto é que vai zarpar nessa pista. Mas para a sua terceira geração dar certo, precisa começar com você hoje. Não ache. Eu sou solteiro ainda, eu nem casei, estou noivo, estou namorando ainda. Meu irmão, já começou. Você já está no processo de Deus. Acredite. O plano de Deus já está se desenrolando na tua vida. Eu era daquele tamanho daquele menino de blusa amarela lá. E a minha vizinha Elza, que juntava com a mamãe, e dizia assim: Delina, coitado desse menino aqui, não vai casar. Batia na minha cabeça. Eu tinha uma raiva dela, que ela dizia isso para mim, que eu não ia casar. Não vai casar esse menino. Jesus vai voltar. Eu falei: que raiva desse negócio que ela não vai casar. Semana Natan falou isso para mim: pai, eu acho que eu não vou casar não. Eu falei: por que, meu filho? Jesus vai voltar. Não, meu filho, esquece esse negócio. Vamos servir a Jesus, deixa a coisa rolar. Amado, Deus já tinha um plano comigo naquela idade. Deus já está desenrolando na tua vida, menina de blusa branca. Às vezes a gente acha que a gente é muito novinho ainda. As coisas já estão acontecendo, preste atenção, entendeu? A escolha que você fez do namorado, do noivo, do marido, Deus une propósitos, Deus une pessoas para realizar projetos. Fique atento, não faça bobagens, não escolha fora do tempo, não cometa erros. Enfim, esse menino, quando Noé começou
um novo tempo. Queria que essa noite você conseguisse profetizar sobre os seus filhos. Eu vou parar por aqui porque já são 9h20. Mas, então tá. Neemias 4,14. Neemias, vai terminar aqui então. Debaixo de autoridade eu enxergo melhor e luto contra o inimigo certo. Entendeu? Debaixo de autoridade você enxerga melhor e luta contra o inimigo certo. Tem gente lutando contra a sogra, tem gente lutando contra o filho, tem gente lutando contra a mãe, contra o pai, enquanto eles não são seus inimigos. A Bíblia fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que a gente não vê. Você queria ver demônio, irmão? Hã? Quem queria ver demônio que levanta a mão? Eu não queria. Eu não quero. Não tem interesse nenhum em ver demônio. E Deus não me deixou ver, graças a Deus por isso. Se eu visse um demônio, eu ia querer partir para cima dele, porque eu tenho uma raiva dele. Agora, quando eu estou debaixo de autoridade, eu consigo ver pelos olhos da fé o que está em andamento, mesmo que não seja palpável. Você está entendendo? Então a guerra que você está travando não é contra o teu patrão, não é contra aquela pessoa do seu trabalho. Essa luta que você está tendo, você está achando que é por causa daquela pessoa que está te perseguindo? Não é. Na verdade, o que está em andamento, em atividade, é um espírito maligno que está agindo através da vida daquela pessoa para desmoralizar você no campo de batalha, para afugentar você e fazer você se sentir cada vez mais fraco. Use o poder que é em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Um dia, um amigo de um irmão meu aceitou Jesus, só que ele era do candomblé. Ele era de religiões que não adoravam a Jesus. E um dia aquele homem apareceu lá na casa da minha mãe e do meu pai, com a sacola cheia de roupa de macumba, para a gente queimar. Ué, se é para queimar, vamos queimar. Mas aí eles falaram, esse negócio é complicado. Vamos orar, vamos. Chamar o papai, mamãe, chamar a Alvina. Vocês conheceram? Fomos para o terreno baldio e fomos queimar o negócio. Quando começou a queimar, você sabe que o inimigo, quando ele está perdendo a batalha, ele vai fazer de tudo para te amedrontar. Ó Golias. Quando a gente começou a queimar, o demônio pegou no carro, rapaz. Ele tinha 1,80m, forte. Pensa, um homem de 1,80m, forte, endemoniado. E começou, e a gente em nome de Jesus, mas aí meu pai foi também em nome de Jesus. Mas meu pai só fechava a mão e dava cada soco. Sai, seu miserável, pá! A pessoa até pulava, é soco na boca do estômago, é soco nas costas. E papai, não, sai em nome de Jesus. E a Malvina segurava, segura nisso aí, segura não sei quem. A gente segurava papai, sai, seu desgraçado, seu miserável, sai dele, vai pro inferno. E soco comendo. A gente teve que segurar papai lá, para Jesus libertar o homem. Papai queria libertar no peito e na raça. Sabe o que acontece às vezes? A gente quer ver, a gente quer agir na nossa própria força. Só que quando a gente está debaixo de autoridade, a gente entende que o poder que opera é um poder do sobrenatural. Não está em mim, não é meu, mas está em mim. E eu vou usar para a honra e para a glória do nome dele. Neemias 4,14 vai dizer assim: não tenham medo deles. Preste atenção. Não tenha medo. Medo é uma porta aberta para o diabo. Medo traz transtornos de todos os tipos que você pode imaginar. Não tenha medo. Neemias falou: não tenha medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Aí ele diz assim: lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lute por suas filhas, lute por suas mulheres e lute pelas suas casas. Se nós queremos famílias debaixo da graça, nós temos que entender, nós temos que lutar por elas. Lute pelo teu marido, minha irmã. Ele não é crente, né? Quantos anos você ora por ele? Lute por ele. Lute pelo seu filho que está na droga.
seu filho que foi para a bebida. Lute pela sua mãe, lute pelo seu irmão. Mas o que a gente está recebendo aqui de orientação na bíblica tem que lutar. E como eu luto? Eu luto com as armas espirituais. Oração, jejum, consagração. Eu luto abrindo a boca, profetizando, declarando derrota do inimigo. Ninguém luta sentado, ninguém luta abatido. Nós lutamos e guerreamos com a autoridade que Deus nos dá. Às vezes, a gente olha para a situação e quer cuidar dos efeitos. A gente quer cuidar das causas, né? E quantas vezes eu encontro pessoas, né, que chegam lá no gabinete para apagar incêndio, né, pastor? A gente apaga o incêndio, ou seja, resolve uma situação. Mês que vem, a gente tem a mesma pessoa. Semana que vem a mesma pessoa. Por quê? Porque não são os efeitos que a gente tem que tratar, mas as causas que a gente tem que tratar. A gente luta por muita coisa, só não luta por aquilo que é mais especial. A coisa de mais valor que você tem, preste atenção no que eu vou dizer, que eu estou encerrando. A coisa de mais valor que você tem está dentro da tua casa. Essa semana que passou, eu botei os meus 3 filhos sentados na mesa, eu e Valéria, e tivemos uma conversa séria com eles, como temos, cada tempo a gente senta para conversar. Semana que passou nós falamos, olha, os amigos vão embora. Os amigos que são super amigos hoje, um dia eles não serão mais, eles vão se casar, vão seguir o caminho deles. As pessoas que você acha serem indispensáveis hoje, elas são dispensáveis sim, daqui a um tempo elas vão passar. Elas vão mudar de igreja, elas vão mudar de cidade, elas vão mudar de estado, elas vão embora. Vai ficar a lembrança de uma pessoa boa. Mas, quem sempre estará perto de você? Sua família. Aconteça o que acontecer, seu irmão, sua irmã vai estar do teu lado. Então, as pessoas mais importantes são as consanguíneas, são aquelas que têm o seu endereço, são aquelas que vivenciam junto com você. Então, cuide delas, lute por elas, gaste tempo por elas. Nós gastamos tempo com o nosso trabalho, damos tudo que a gente tem por pessoas que a gente nem conhece. O que a gente traz para dentro da família é migalha. Neemias está dizendo, lute por aquilo que você tem que é valioso. Ame a tua mãe com todas as suas forças. Perdoe o teu pai com toda a intensidade do teu coração. Abra mão dos seus direitos se forem necessários. Cuide da justiça, mas seja justo. Mas tenha em mente, você é alguém que pertence. E porque pertence a um núcleo, cuide desse núcleo. Famílias abençoadas. Olhe para o problema e acabe com ele. Eu tenho conversado com algumas pessoas que chegam para tratarem-se. E na terapia a gente descobre que o problema daquela pessoa é a TPM dela. Quando ela descobre que o problema são naqueles dias, ela não parou para perceber que fica pior naquele tempo. E quando ela descobre que a causa é aquilo, meu Deus, foi embora, recebeu alta. Por quê? Resolvi o problema. Vou tomar um medicamento, vou procurar um médico, vou resolver esse problema. Achou a causa. A confusão lá em casa começa porque eu falo, e ele não fala nada. Isso me irrita, porque ele não diz uma palavra. Vamos estudar ele. Vamos descobrir o temperamento dele, o comportamento dele, a maneira, o perfil de comportamento dele. Ele é um melancólico fleumático. Ele tem dificuldade de expor as opiniões dele. Ou seja, ele é uma pessoa de processo, ele prefere ficar com prejuízo do que... Opa, será que é isso? Então não é porque ele é irônico, não é porque ele não quer resolver a situação comigo, é por causa do temperamento. Temos que descobrir as causas para minimizar os efeitos. E eu termino aqui dizendo para você o seguinte: famílias abençoadas são aquelas que param para se analisarem, para se verem. Famílias abençoadas são aquelas que se submeteram ao Senhor. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, felizes, são aqueles que se submeteram em obediência ao Senhor. São aqueles que entenderam que estão dentro de um processo e não vão escapar dele. Eu gosto de usar os
2 exemplos. Um deles é quando você varre a casa. Se você varre a casa olhando só para o chão, o seu chão vai ficar muito limpo, não é? Mas eu dou nota 10 para quem varre a casa olhando para o chão e para o teto. Por quê, gente? As donas de casa e os maridos que ajudam as mulheres em casa. Porque no teto está cheio de teia de aranha. E não basta a sua casa estar limpa por baixo, ela tem que estar limpa por cima. Mas se você arranca as teias da aranha, semana que vem você vai andar naquele corredor, vai ver uma aranha de olho verde piscando para você, falando: eu estou aqui de novo. Por quê? Porque você não matou a aranha. Você tem que arrancar a teia e matar a aranha. Se você só arrancar, ela volta. Chama o detetizador para tirar os ratos e as baratas da porta da cozinha da tua casa. Mas deixa o lixo lá. Vai morrer por uma semana. Semana que vem o lixo, a barata volta e o rato. Por quê? Porque não tirou lixo. Às vezes a gente quer resolver os efeitos sem tratar da causa. A causa dói. Se ele só toma remédio, não foi sentar na cadeira do médico para ver o que tinha lá. Mas ele foi lá. Eu quero resolver, eu quero encontrar a causa desse problema. Tente corajosamente encontrar a causa da confusão, da discussão, da briga. Descubra. Se você não consegue sozinho, peça ajuda ao seu líder, seu pastor. Mas você não pode conviver com esse prejuízo que está trazendo frustração e desânimo na sua vida espiritual. Amém? Vou te convidar a ficar de pé. O pessoal do louvor vai puxar um louvor e eu posso